Muito bem, gente, sexta-feira, 21/2, bora lá. Que é o que a gente estava vendo ontem lá em Campina Grande, discutindo sobre lances, aonde que olhava os lances, como é que a gente escolhia isso, o que que a gente fazia. E aí tem duas coisas que a gente pode fazer e que nos ajuda a vender para alguns clientes, tá? Não é todo cliente que a gente vai pegar e vai abrir histograma, vai abrir relatórios. Não são todos os clientes que vão pedir isso para a gente, que vão, como se diz, que vão, vai ter essa necessidade da gente mostrar muitos números para vender. A grande maioria não, você fala e ele ouve. Mas para nós, é muito bacana a gente conseguir analisar os relatórios, analisar os dados de uma forma que nos ajude a vender. Então, nós temos que ser intencional naquilo que a gente vai fazer. Então, quando a gente vai pegar e vai fazer uma conversa com o cliente, todo o meu discurso, todo ele, tem que ser direcionado para levar esse cliente para a decisão de comprar, tá? Então, quem está começando vai fazer uma visita com o supervisor, ah, a sua função na visita, quando é seu cliente, é simplesmente apresentar o cliente para o supervisor, estar ali junto, faz a conexão e depois fica quieto e ouve. Ontem a gente fez uma reunião, o Jorge, eu falei com o Jorge, ele fez exatamente isso e foi perfeito, Jorge, foi perfeito. Por quê? Quando a gente trabalha a lista quente de vocês, vocês têm muito assunto para conversar com as pessoas. E o assunto, muitas vezes, foge do controle, né? E a gente está ali intencionalmente para vender. E quando a gente entra no assunto, nós supervisores, quando a gente vai fazer uma visita com vocês, a gente constrói um caminho e uma linha de raciocínio para que o cliente, no final, fale: caramba, eu tenho que comprar, não tem como eu ficar fora disso. Então, a gente constrói isso. E tem algumas coisas que a gente consegue usar e que a gente destaca que ninguém mostra e que é bom vocês mostrarem, tá? Eu vou abrir aqui algumas coisas só para mostrar para vocês. São dicas de como que eu uso essas ferramentas para potencializar o meu discurso de vendas. Porque é isso que é importante, a gente potencializar o nosso discurso de venda. Espera aí que eu vou abrir aqui. Eu vou pegar uma mensagem que eu mandei para o Matheusão. Espera lá. Tá aberto aqui. Não é esse arquivo. Um segundinho. Espera aí que meu computador está com uma pequena lentidão. Ele cansou essa semana. Vocês estão me ouvindo bem aí, né? Estão me ouvindo bem? Muito bem. Boa. É bom que dá tempo do pessoal mandar uma outra mensagenzinha ali para quem não entrou ainda. Cara, o meu computador está demorando muito para pensar. Hã? Fecha o É, vídeo, talvez seja muito pesado o arquivo, alguma coisa desse tipo. Aí você abre o arquivo e depois abre seu vídeo. eu vou. Mas na verdade aqui tem 1 milhão de coisas abertas aqui no meu computador. Peraí que eu vou fechar todas elas. É assim, gente, quem sabe faz ao vivo. Pera lá, fecha aqui e chega lá. Pronto. Então, uma das ferramentas que eu uso, uma das estratégias que eu uso quando eu estou conversando com o cliente é mostrar o relatório de contemplação, tá? Por que o relatório de contemplação? E não tanto o histograma.
Para quem não conhece, o histograma é um arquivo, eu vou mandar ali no grupo depois. Ele é um arquivo do Excel, onde tem todos os lances e todas as estatísticas de lance, de quantas pessoas ofertam lance por mês em cada grupo, quantas pessoas ofertam lance livre, quantas ofertam lance fixo, quantas ofertam lance limitado, de toda a história de todos os grupos. Tá? É um arquivo muito massa, muito completo, dá para a gente tirar muita informação dali. Por que é que eu, Daniel, não mostro aquele arquivo? Tá? Porque aquele arquivo é muito grande. Ele tem muita informação. Ele é muito complexo. E aí a gente já está passando um monte de informação para o cliente e ele se perde nessa assimilação dessas informações todas. Então, a gente tem que facilitar a vida para ele e não complicar. Por isso que quando a gente vai fazer a apresentação, a gente pergunta muito, a gente vai perguntando muito para a gente saber o real interesse do cliente e quando ele mostra o real interesse, a gente vai direto naquele interesse. Ah, eu quero vender para o cara 10 milhões de reais, mas ele quer comprar uma cota de cirurgia de 50 mil para a esposa, você vai vender a cota de 50 mil, esquece os 10 milhões. Porque senão você vai querer colocar uma coisa que o cliente não quer, ele vai parar de ouvir, vai desencanar e não vai te comprar nada. Então, a gente vai vender para ele o que ele quer comprar e a gente potencializa isso. Então, se eu levo um arquivo cheio de coisas, esse cliente não vai me comprar. Ele vai se perder naquele monte de números. Às vezes, só para entender aquela planilha, aquele arquivo que a gente monta da proposta, ele já não entende direito. Tá? Então, a gente tem que ser mais simples para o cliente, para que ele entenda mais. Quando a gente abre o relatório de contemplação, e aí está abrindo aqui, você viu que eu tentei dar um somebody love para poder enrolar um pouquinho e abrir o arquivo, deve ter alguma coisa atualizando aqui no meu computador que eu não estou conseguindo ver. Espera lá. Pronto, agora vai. Agora vai, agora vai. Vem, compartilhar a tela. E, tá? Então, quando a gente pega o relatório de contemplação, ele dá para a gente o que acontece realmente no mês daquelas contemplações. Então, quando a gente pega aqui a primeira chamada, a gente vê o grupo aqui do lado, né? Aqui em cima já aparece os números que foram sorteados, o primeiro grupo o primeiro prêmio, segundo, terceiro, quarto, quinto prêmio, a gente leva com base esse daqui é o do mês passado, tá bom? É de janeiro. Então aqui tem o grupo da cota, o número da cota que foi sorteada, o tipo de sorteio e o percentual. E aqui o ponto de venda de onde saiu essa venda. Bacana. Por que que eu mostro isso daqui? Porque olha que bacana, quando a gente abre um relatório desse, o que que o cliente a gente vai destacar? Cara, eu vou destacar aqui, ó. Olha o total de cotas contempladas nesse grupo. 8 cotas. Nesse grupo 20, olha quantas cotas contempladas no grupo 20. 25 cotas. Ah, Daniel, mas isso aqui é um grupo de serviço. Gente, a gente sabe que é um grupo de serviço. Tem um monte de grupos de imóveis aqui. Mas nós queremos destacar para o cliente, na hora que a gente está vendendo, uma das principais características do nosso produto, que é a quantidade de entrega de crédito. Nós contemplamos muito, a nossa cultura é de contemplação. Então a gente vai mostrando isso aqui para o cliente, olha só, 19 contemplações, aí ó, 8 contemplações, o grupo já está quase fechando. Olha aqui, o grupo 440 é um grupo antigo para caramba, contemplando 11 cartas. Olha, esse aqui é um grupo com cotas mais altas. E aí a gente vai destacando para eles a quantidade de contemplações que a gente tem. Olha esse grupo, o 651. Ó, o grupo 600. Olha o 651, quantas cotas? 18 cotas. Tá, mas todas essas pessoas aqui pagam esses lances? Não sei. Tá? Ontem a gente estava olhando lá o grupo 800, é um grupo que tem. A gente estava discutindo sobre o grupo 800. Eu sempre falo dele porque eu tenho cota nele. Ó, 16 cotas contempladas no grupo 800. Isso é demais. E muito lance livre, porque é a característica do grupo, contemplar um monte de lance livre.
Só que quando a gente vai lá no relatório final, muitas dessas pessoas que deram esses lances não honram o lance, não paga. E aí vem a segunda chamada, vem a terceira chamada. Então, mas contemplam 16. Então, mostrar o relatório de contemplação para efeito de te ajudar a vender, dá mais resultado do que você mostrar uma planilha que vai ter 1 zilhão de abas, um monte de informação e que vai ficar perdido naquilo ali. Então, usa isso daqui como uma estratégia de mostrar para ele a quantidade de entrega. Olha isso, grupo 820, 15 pessoas. Olha isso daqui, 21 pessoas, o grupo 830. Ah, um monte de lance livre. Tudo bem, se for a característica do cliente, ele coloca nesse grupo. Então, ser intencional e mostrar aquilo que vai nos ajudar a vender. Daniel, a gente tem um leque gigante, aí eu puxo para outro ponto. A gente tem um leque gigante de uso do crédito. A gente tem que tomar cuidado para a gente não ser vomitador de informação para o cliente, tá? Por quê? Ele não quer sair dali um especialista em consórcio. Um especialista é você. Muita informação, às vezes, atrapalha. O cara só quer comprar uma cota de carro. Oferece a cota de carro, depois você oferece as outras coisas. Depois você vai trazendo mais informações, tá? Ah, então, usar isso daqui, esse é um ponto que eu queria destacar. Segundo ponto que eu quero destacar para vocês, que é muito bacana para vocês levarem, e aí, olha que loucura, aí é consultoria de verdade. Pegue nos nossos grupos, pega no mês passado, até onde foi a contemplação de imóveis. O mês passado nós tivemos 3 chamadas de imóveis. O que quer dizer isso? Quer dizer que veio a contemplação, veio a assembleia, chamou a primeira chamada, um monte de pessoas não pagou o lance que falou que ia pagar, e está tudo certo, faz parte do jogo. O que a Demicon fez? Tirou elas da fila e chamou a segunda chamada. Chamou os segundos das listas todas. Depois disso, o que ele fez? Teve ainda uma terceira chamada. O que é que isso tem de interessante e pode nos ajudar? E aí isso traz autoridade para vocês como consultores, gente, tá? Quer dizer que todo mês vai ter 3 chamadas? Não, não quer dizer que vai ter 3 chamadas todo mês. Porém, existe a possibilidade de. Quando a gente começa a analisar vários grupos todos os meses, a gente vê que tem vários grupos que chamam a primeira, a segunda e a terceira chamada. Acaba sendo uma característica do grupo. Então, o que a gente faz? Poxa vida, vamos olhar um grupo que está chamando até a terceira chamada, até a segunda chamada? Por quê? Porque a gente vai conseguir contemplar o nosso cliente, muitas vezes lá na segunda chamada, na terceira chamada, com um lance muito mais baixo do que aquele padrãozão que a gente vê ali na frente, de 170 parcelas, 160 parcelas. Por quê? Porque aquilo ali o pessoal oferta aquele lance e não paga. E aí vai chamar a segunda, a terceira, e aí vai chegar num lance um pouco mais, vamos dizer assim, um lance um pouco mais justo, sabe? Um pouco mais real, que é quem vai pagar de fato. Eu vou abrir aqui um relatório da segunda chamada. Se alguém tiver o da terceira chamada do mês passado aí, manda ele para mim, por favor. Então, olha que loucura. Opa, deixa eu compartilhar aqui. O que eu abri aqui foi de veículos, tá? Vou compartilhar a tela de novo. Mas também serve para a gente fazer essa análise. Mas, Daniel, você vai contar com isso? Não, não vou contar. E eu deixo isso claro para o cliente. Fala assim, olha, eu não vou contar com isso, mas olha a estratégia que eu, seu consultor, estou trazendo para te ajudar a fazer melhor, a ter mais chance de contemplar. Então, essa aqui é a segunda chamada de veículos. Olha esses grupos aqui e olha o percentual de contemplação desses grupos. 32%. Olha isso daqui. 32%. Contemplação com 38%. Contemplação com 40%, que é o limitado. Mas olha aqui. Com 63%, com certeza esse daqui, na primeira chamada, foi bem maior do que isso. Mas se vocês percebem que os lances são muito mais baixos do que os da primeira chamada, que entra lá com 60%, 70% de lance, teve cliente, gente, no mês passado meu, que de imóveis contemplou dando lance livre de 40%.
Por quê? Porque o grupo foi lá, chamou o cara que deu 70, ele não pagou, veio a segunda chamada, chamou o cara que deu 55, o cara não pagou, e estava sobrando dinheiro no grupo. O que que a Demicon faz? Vai chamar a gente para entregar crédito. E quando você faz isso com o cliente, ele não tem como falar, cara, eu estou na mão de um baita de um consultor que está fazendo esse acompanhamento. Então, olha só, esse lance de 55, com certeza esse grupo, o máximo é 55. Mas chamou o primeiro, chamou o segundo e com certeza chamou gente na terceira chamada. Então a gente usa disso para a gente mostrar para o cliente que nós estamos fazendo um trabalho que é diferente do que os concorrentes fazem. Nós não somos iguais aos outros, tá? A gente realmente usa da estratégia. Quem viu na rádio ontem, a gente falou muito, eu e o Alex falou muito disso, que a gente trabalha com estratégia. A gente tem que tirar da cabeça do pessoal que consórcio é só sorte e é só ficar lá pagando para deixar um dia, quem sabe, ser sorteado. Não, a gente usa de estratégia. E a estratégia é tanto para a gente ajudar o cliente quanto para a gente vender mais, tá? Então, usem o relatório de contemplação para mostrar para o cliente que a gente contempla muito. Se ele estiver falando com alguma empresa da concorrência, pede, fala assim, ó, vamos fazer o seguinte, você está em dúvida, pede para a pessoa lá te mostrar o relatório de contemplação, ver qual que é a média de contemplação dos grupos deles. Cara, nós ganhamos de todos eles, gente. Nós ganhamos de todos eles, pode bater no peito, tá? Então, use disso, use das estratégias de falar assim, olha, pode ser que a gente não contemple na primeira chamada, mas eu vou te colocar em um grupo que vem chamando nos últimos meses. A gente vem analisando e acompanhando. Ele vem contemplando na segunda e terceira chamada. Você talvez consiga contemplar com um lance mais baixo. A gente planeja contemplar só com um lance embutido, mas talvez a gente consiga contemplar nesse meio tempo, nesse grupo, com um lance mais baixo no lance livre. Daí você consegue honrar e você vai ser contemplado. É uma forma de você criar um rapport com o cara, amarrar ele contigo e ainda mostrar para ele que você está achando estratégias diferentes do que o mercado tem para ele, tá? Anota essas coisas, gente. Usa isso. É melhor do que usar o histograma. O que é que nós vamos usar no histograma? Eu não vou abrir aqui porque vai travar. No histograma, tem um campo nele. Deixa eu ver se eu acho ele. Eu vou arriscar aqui. Que é o campo do seguinte. O que é que as pessoas normalmente falam quando a gente fala assim, ó, tem um lance livre, tem um lance fixo embutido, que é 100% embutido. O que é que normalmente os clientes falam? Alguém já ouviu falando assim? Ah, mas se é um lance 100% embutido, todo mundo oferta esse lance. Estou errado ou não? Alguém já ouviu o cliente falando isso? Ah, eu vou ofertar isso aí, mas todo mundo oferta isso. Ah, eu vou ofertar o lance limitado de 40%, pode ser metade, mas se dá essa chance, muita gente deve ofertar esse lance. Eu vou concorrer com um monte de gente. O que é que a gente vê no histograma que vai nos ajudar a vender mais? Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Eu estou passando um overview, depois quem tiver querer se aprofundar mais nisso aqui, a gente pode pegar um dia naquele treinamento de terça e quinta e fazer um dia só sobre isso, tá? Supervisores do meu coração. Então, esse aqui é o arquivo do histograma, tá certo? Deixa eu tirar essa tela daqui da frente. Então, vocês vão ver que tem aqui menu dos grupos, aqui no histograma vai ter tá vendo? Tem um monte de informação, ó. Todos os grupos que a gente tem estão aqui, as cotas que foram sorteadas, quem que foi contemplado, se o lance foi confirmado ou se não foi, eu consegui filtrar por grupo, tem um monte de informação bacana aqui para gente, tá? Agora imagina se abrir uma planilha dessa aqui para o cliente ver. Ele fica doido, ele vai ficar doido, ele não vai entender nada. O que é que a gente faz quando o cliente fala assim, muitas pessoas ofertam esse lance, tá? Isso aí não vai dar certo essa estratégia. O que é que a gente faz? A gente pode vir aqui nessa aba aqui, de média de lances confirmados. A gente vai mostrar nos últimos 6 meses, nos últimos 3 meses e no último mês a média do percentual de lance ofertado em cada um dos grupos. Isso é bacana da gente mostrar, tá? E nessa aba aqui, ó, quantidade de lances ofertados. Por quê? Porque daí eu vou ver exatamente em cada
modalidade de lance, quantas pessoas ofertaram lance. Então, eu vou pegar um grupo mais recente, não vou pegar um muito antigo, não. Vamos pegar um mais recente aqui. Vou pegar aqui, ó. Ó, olha só. Então, aqui tem aqui, ó, o grupo 800. De novo, vou pegar sempre 800. Então, tem a quantidade de cotas não contempladas no grupo. Tem 3.181 cotas não contempladas no grupo ainda. Mas olha isso. Quantas pessoas ofertaram lance fixo no grupo? De 3.000. É um grupo que não tem mais vaga, tá? De 3.300, 600 pessoas ofertaram lance fixo. 18%. O que é que nós vamos falar? Nós vamos falar assim, olha, 600 pessoas ofertaram, só 600. Não, 600 é um número que para ele é muito. Vai falar assim, meu amigo, se oferta esse lance fixo, você vai concorrer com só 18% do grupo. Olha como soa melhor. Você vai concorrer com 18% do grupo só. De 3.000 pessoas, você vai concorrer só com 18%. E digo mais, esses 600 são pessoas que ofertam lance, às vezes, sem nem saber. Porque a gente sabe que quem concorre de fato ali, que vai estar com chance próximo do número que foi sorteado, vai ser uns 200. Mas você concorre com menos de 20% das pessoas, sem dar R$ 1 de lance. Tudo embutido. Olha o lance livre. 61 pessoas ofertam o lance livre. Você concorre com pouca gente. Lance fidelidade, que nesse grupo aqui já tem só 23 pessoas ofertaram o lance fidelidade. Contribua em dia, meu amigo, que ao invés de você concorrer com 61, você vai concorrer só com 23. A sua chance de contemplação vai ser muito melhor, vai ser muito maior. Olha o lance limitado, 255, meu querido, você vai concorrer só com 8% do grupo. De todas as pessoas que estão ali, só 8%. Sabe por quê? Porque você tem um consultor que vai te acompanhar e vai ofertar esse lance para você, vai te lembrar de ofertar esse lance. Então, essa estatística aqui, ela é muito importante para ajudar a gente a vender. Essa estatística aqui não é. Essa daqui confunde a cabeça do cara. Ele vai olhar, mas aqui, nossa, tem um monte de coisa que cancela aqui, nossa, então esse cancelamento que o cara não paga já bugou a cabeça do cara. Já bugou tudo. Ele não vai entender nada disso. Pô, tem tudo este vermelho aqui é que está devendo. Nossa senhora, então esse grupo não presta. Calma, jovem afoito. Tá? Então, assim, a gente tem que ser intencional para mostrar as coisas para o cara que vai destacar ele para que ele compre da gente. O que que é melhor, eu mostrar uma tabela dessa cheia de número que ele não vai entender nada, ou falar assim, meu querido, eu vou te ajudar, você vai ofertar esse lance aqui e você vai concorrer com só 18% do grupo, sem dar R$ 1 do seu bolso, só lance embutido ali, ó. Você acha que tem mais chance de você concorrer com 3.300 pessoas ou você concorrer só com 18% desses 3.000? Ele não vai nem saber a conta, mas ele já vai saber que é melhor. Ele não vai fazer a conta. E se fizer, vai ser 600. Você fala, mas são 600 pessoas. Então, você acha que é mais fácil sortear o seu nome de 600 ou sortear seu nome de 3.300? Então, o nosso discurso, ele tem que ser intencional. Eu sei que vocês sabem destrinchar isso aqui de cabo a rabo. Eu sei disso. E se fosse uma prova do vestibular do consórcio, estava lindo. Tá tudo bem, tá? Vai chegar o cliente carnicento, sabe aquele carnicento que vai pegar e vai querer, vai. E eu vou te falar, esse cara não vai comprar. Vai ser igual o cliente que o Alex estava conversando ali, que o cara mandou uma foto dele que ele estava em dúvida sobre o consórcio. Faz muito tempo que ele analisa. Aí o cara mandou para o Alex a foto. Ó, eu já estou analisando se eu vou comprar consórcio desde o tempo que a Demicon era a Demilar. O cara foi no escritório da Demilar com foto da Demilar e até hoje não comprou. Quer dizer, esse cara, se ele vai comprar, agora vai ser da base da porrada. Falei, irmão, pelo amor de Deus, é pra você ter contemplado 3 cartas. Compra logo e Não, bora mas pra ele cima. comprou, viu? Ele comprou depois, né? Boa, tá vendo? Tem que comprar, cara. Depois também, desde a época da Demilar, tá? Então, isso é muito importante a gente ter em mente. E aí, a última coisa que eu quero falar hoje é sobre isso daqui, ó. Vocês viram que eu mandei ali no grupo? Todo mês, assim que atualiza as tabelas, eu mando essa tabela aqui da estratégia comercial, tá?
O que que é isso daqui, gente? Isso daqui não é uma tabela para venda. Vocês não vão sair uma pastinha com essa tabela na mão. Isso aqui é para ajudar a gente a ter uma orientação com acesso à informação mais rápido, de detalhe dos grupos, detalhes das coisas que a gente precisa, detalhe dos valores, tá bom? Ela vem explicadinho aqui assim, ó, para a gente não ter erro do que está fazendo. Por quê? Porque analisando isso daqui, eu consigo identificar o grupo que melhor se encaixa dentro do perfil de cada cliente. A gente não faz consultoria, então eu vou usar o grupo 800, que eu tenho cota no grupo 800. Eu sou uma pessoa que não dou lance livre. Não dou lance livre. Meu objetivo é dar lance fixo, embutido, tudo bonitinho para contemplar o lance fixo do sorteio. Só. Estou guardando dinheiro ali, tá? Então, ó, já destacando, onde está em verde aqui são os grupos de serviços. Olha que bacana. Então, só quem for daltônico vai ter problema, né? Meu filho é daltônico, ele não ia ver muito bem. Só um detalhezinho. Troquei a lâmpada do quarto do meu filho, coloquei uma lâmpada meio amarela, sabe aquela amarela que é mais quente? Meu filho entrou e falou assim: Nossa, o Henrique. Falou: Nossa, aqui foi. Meu filho pequeno Henrique é daltônico. Falou: Pai, que da hora ficou o nosso quarto aqui com a lâmpada verde. Ele não vê amarelo, ele vê verde a lâmpada, cara. Ele acha que o quarto dele está iluminado de verde. Mas enfim, vamos lá, faz parte do jogo. Então aqui está em verde, ó, são as cotas de serviços, a quantidade de participantes que tem, sabe? O prazo atual, os valores dos créditos que tem nesse grupo, o valor da parcela 100%, tá vendo? Então vem todas as características do grupo aqui. Bom, aí depois vem a linha de azul, em azul, são os créditos de veículos. Pô, vou vender um crédito pro cara lá, que grupo que eu coloco esse cliente? Pô, vou achar aqui a faixa de valor que o cara quer. Pô, esse grupo aqui tem a faixa de valor que ele quer. Vamos analisar. Pô, o prazo dele falta pouquinho. Será que esse cliente consegue pagar uma parcela alta? Que a parcela, quanto menos prazo, maior a parcela. E aí, ó, tem lance fixo? Tem, ó, lance fixo, metade por cento é o embutido. Tá vendo aqui, ó? O lance embutido é metade do valor. Então, se esse cliente aqui quiser ofertar um lance que for 100% embutido, não dá para eu colocar ele nesse grupo. Por que que não dá para eu colocar nesse grupo? Porque o lance nesse grupo, metade tem que ser em dinheiro. Se ele não tiver dinheiro, ele não oferta. Aí eu tenho que achar um outro grupo. Aí eu tenho que vir aqui, ó. Olha esse grupo aqui. Caramba, esse grupo aqui tem 25% no total embutido, ó. Ó aqui, ó. 25% no total. Mas não tem a faixa. Então eu vou procurar outro grupo com a faixa de valor que ele precisa. Outro detalhe que essa tabela ajuda, a sequência das contemplações. Então, nesse grupo aqui, que é o grupo 1610, qual que é a sequência de contemplação? Vai chamar um sorteio, vai chamar um lance livre, vai chamar um lance fixo de 40 e vai chamar um lance fixo de 25. E depois, se tiver dinheiro sobrando, chama mais um lance livre, mais um fixo de 40 e mais um fixo de 25, tá? E depois aqui embaixo vai mostrando a média dos lances, ó, dos lances livres do grupo. É mais uma informação. Mostra o grupo que tem parcela reduzida, que pode reduzir a parcela. Quando a gente vai lá para os imóveis, ó, lá no final da tabela, tem aqui os grupos de imóveis. Tá vendo aqui, ó? Então, categoria imóveis, o número do grupo, as faixas de valores. E aí, aqui, como a gente vende muito imóvel, isso impacta muito mais, a sequência de contemplação é muito importante. Então, vou pegar o grupo 800 de novo, só para vocês entenderem bem isso daqui. A importância da gente analisar isso para colocar um cliente dentro do grupo. Qual que é a sequência de contemplação dele aqui? Vem o sorteio, aqui, tá vendo? Ó? Vou aumentar a tela aqui para ficar. Deixa eu aumentar aqui. Ó, vem aqui o sorteio, chama dois lances livres, o lance limitado, fixo e fidelidade. Tá, e depois que, se tem dinheiro sobrando, o que que ele vai chamar? Ele vai chamar lance livre, tá vendo a reticências aqui, ó? Ele vai chamar lance livre até acabar. Eu sou cliente desse grupo, eu só uso esse lance aqui, ó. Esse é um bom grupo para mim, gente? Não é?
Em que vai chamar 20 pessoas contempladas no lance livre e um lance fixo no mês. Hã? Na época era o que tinha. Na época, eu falei, foi a primeira cota que eu comprei. Na verdade, eu vendi para minha esposa. Primeira cota que eu vendi para ela foi essa aí. Qual que seria um bom grupo para mim? Por exemplo, o 780. 780 seria lindo, porque olha só, ele vai chamar um sorteio, dois lances livres, um limitado, um fixo e o fidelidade. E depois, fixo, fixo, fixo até acabar. Esse aqui seria fantástico, ele vai chamar quatro, cinco, seis lances fixos. Eu teria mais chance dentro desse grupo, tá? Só que detalhe, esse grupo aqui, quando eu comprei esse grupo aqui não tinha parcela reduzida, era só parcela integral, depois que mudou. Então eu queria pagar parcelinha reduzida, tá? Então, olhar isso é muito importante para quê? Para valorizar o potencial de vocês como consultores do cliente, trazer autoridade. Diga lá, Henrique, pode contribuir, meu irmão, pode abrir e falar. Não, só para complementar, para quem gosta de decorar, né, e facilitar na hora da reunião, os grupos de 80 mil a 160 são tudo assim. Demais lances fixos. Boa. De 80 a 160, né? Isso, Faz uma rodada e depois dali para frente é tudo fixo. exatamente. Olha que massa. Já fica gravado na cabeça. E são os grupos que acabam rapidão. Porém, esse grupo aqui, 800, ó, lá na frente vai ter três Cortou sorteios. aqui. Oi, Oi? Oi, diga Dani. lá. Diga. É que cortou aqui. Pede pro Henrique, por favor, repetir aí. Então, Matheus, eu comentei que nos grupos de 80 a 160, os demais lances, eles se repetem em lances fixos. Então, quem quiser decorar, né, essa sequência de contemplações, esses grupos, atualmente, eles tendem a ser só lances fixos. Só para. Aqui, ó, Matheus, assim, ó, vou pegar um grupo aqui para mostrar, ó. Isso aí para destacar isso que o Henrique falou. Vou pegar aqui, ó. Vamos pegar o grupo 1200, que já acabou. Agora a gente tem vaga no 12001, né? 1200 acabou as vagas. O, o Kevin fez o favor de vender todas as cotas de 80 mil desse grupo à família dele e acabou esse grupo. Agora tá tudo 12001. Olha só. Então, qual que é a sequência de contemplação do grupo? Ó, sorteio, lance livre, limitado, fixo, fidelidade. Depois vai o quê? Fixo, 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 fixo. Chama um monte de fixo, tá? Mostra que esse grupo tem parcela 50. Mostra que o lance fixo é de 44 parcelas é 100% embutido. Mostra que o lance livre pode ser metade embutido. O limitado é metade embutido. O fidelidade com 36 meses, metade é embutido, tá? Então, essa tabela, ela ajuda a gente a ter uma visão mais ampla. Ah, Daniel, o CRM também mostra isso. Mostra, mas você tem que estar com o celular, tem que entrar na internet, tem que entrar no aplicativo, ele não tem que travar e não corre o risco de você estar no lugar sem internet. Porque uma coisa que é importante, a gente tem que ter internet no celular para rodar as coisas. Invistam num planinho de internet aí, R$ 60, R$ 70, para você ter internet liberado full time no seu celular, tá? É ferramenta. Ou pelo menos um pré-pago daquele de 40 que coloca lá. Minha secretária passa o mês inteiro com a internet estourando, o WhatsApp liberado. E deixa liberado, gente, porque vem mensagem, a gente manda coisa ali, às vezes precisa de um pouco mais de agilidade. Então isso tem que deixar destacado, tá? Então, usem essa tabela como apoio para ser mais assertivo possível na escolha dos grupos do cliente. Isso vai fazer com que vocês ganhem autoridade, isso vai fazer com que vocês ah, ganhem mais peso na palavra de vocês. Pode falar, Henrique, diga lá. Mas tá me Tá? ficando melhor, né? Me ficou melhor? Pode falar, tô ouvindo. Não, porque tava dando um errozinho aqui. É... Não, que eu gosto de sempre usar esse exemplo, né? O pessoal que tá entrando agora.
é ele usar sempre as características do grupo para você analisar antes de qualquer decisão de você mandar para o cliente, de acordo com a estratégia dele, né? Porque ali é praticamente a Bíblia, né? Digamos assim. Porque ali vai tratar toda a saúde e as características do grupo. Por que eu digo isso? Porque teve um consultor ex, já que não está mais conosco, passou pela gente, saiu, ele vendeu um grupo para o cliente e o cliente, depois de um tempo, ele disse, vamos ofertar você livre? Vamos. Cadê que o grupo tem? Pois é. Aí, pois é, então tem que ver a característica, ver os demais lances, ver se encaixa com o objetivo dele, porque o cliente ele muda o objetivo. Por que não alocar ele no grupo que tenha todas as formas de contemplações, né? Então isso é muito importante, para quando ele quiser mudar a estratégia, ter opções para ele decidir. Boa, boa, exatamente. Quantas vezes não coloca lá e o cliente. Outra coisa, bem destacado isso daí. Grupos de veículos. Tem grupos de veículos que o lance livre é limitado a 55%. O cliente não pode dar mais do que isso. E aí a gente pega e coloca um cliente num grupo desse e o cara entra já com o planejamento de dar um lance lá de 60% para contemplar rápido. Quém. Aí coloca a musiquinha, né? Igual na rádio ontem. Quém, quém, quém. Não dá. Fala lá, Adri, diga lá. Sabia que Isso já aconteceu comigo e eu já errei nesse mesmo cenário do tá 55 limitado. E outra coisa que é para ficar alerta é que os grupos de andamento em andamento de veículo, eles também vão começar a ter teto. Então, daqui a pouco, não tem mais livre não, tá, galera? Ele vai lá e ele só chega a 51. Aí tá todo mundo dando 51. Aí você acha que vai botar a pessoa que o lance tá barato aqui em 51 e eu vou dar 54. Não vai, não. Porque tá todo mundo já no teto do lance máximo do grupo. Então, tem dúvida? Vai começar a fazer? Chama o gestor, chama o Henrique, chama o Alex, chama o Matheus, me chama o Daniel, que ele vai auxiliar vocês, né? O meio deles, porque senão vocês podem fazer errado. exatamente, exatamente. Não, não quero fazer isso. Quer falar, Henrique? Não, só complementando. É muito bem colocado isso aí, porque eu tô com o cliente dessa maneira. A gente entrou no grupo 164, sabendo que é limitado, e ele tem urgência. E faz 3 meses que estão ofertando o teto, mas é questão de aproximação, né? É. Então, estamos aí, Acaba, sempre ofertando a- teto e ter essa urgência, entre aspas. acaba sendo, quando está nesse ponto, só para deixar claro para quem está começando, e fique tranquilo, tá? A gente está falando coisa aqui que pode parecer de outro mundo, vocês vão entender tudo isso daí ao longo do processo, fique tranquilo. Mas o que que acontece? Quando o grupo já está muito em andamento, não dá para o cliente dar um lance livre num valor maior do que ele. Quer dizer o seguinte: ele vai dar um lance livre, se ele der um lance muito grande, ele já está quitando o saldo devedor dele. Não dá para ele dar um lance livre maior do que o que ele deve. Entende? O saldo devedor dele é de 50 mil, ele quer dar um lance de 60 mil, quer dizer, não faz sentido. Então chega no momento que os lances livres começam a ficar limitados a um valor. Quando ele limita, ele se torna, de fato, um outro lance igual de 25 e de 40. Vai ter um monte de gente empatado. E qual que é o critério Outra, do desempate? A proximidade, diga lá. é só para complementar essa raciocínio para quem não está cheio, quem se deparou com essa situação. É assim, pessoal. Quem já está em andamento, está faltando 42 parcelas. Mas para quem chegou naquele momento que pegou em andamento, ele tem um saldo todinho, como se ele tivesse as 90 para pagar. Então, se ele fosse dar um lance maior, seria desigual, porque ele pode dar 60, porque ele agora que chegou no grupo, enquanto o outro só pode dar 50. Então, isso é uma questão de equidade. Não pode acontecer isso para não perder essa equidade dentro do grupo. Só por isso. Não tem como. Não tem como. Então começa a ficar um lance limitado. E ficando limitado, vai empatar todo mundo, e por empate, o que vai acontecer? Vai quem estiver mais próximo do grupo. Tá? Vai ficar quem estiver mais próximo do grupo. Então, assim, é muito importante a gente analisar o negócio e entender que tem que ser falado, tem que conversar com o cliente, tem que explicar. De preferência, fala, repete, formaliza para que o cara fique ciente daquilo ali. Porque na hora que fecha, o cliente às vezes dá o ok.
tá tudo certo. Mas lá na frente ele muda. Igual o Henrique falou, ele vai mudar o planejamento. E aí, se ele muda o planejamento, o que que acontece? Pô, nós temos que ter uma saída para ele, né? Na pior das hipóteses, fala assim, cara, lembra que a gente planejou para esse grupo, e essa mudança não dá, a gente vai ter que fazer para outro, mas ele estava ciente. O problema é quando ele não está ciente e a gente nem pensou na situação para estar preparado para resolver a bucha depois. Certo? Pessoal, sexta-feira. Sexta-feira é fechamento de semana. É dia da gente ir para cima dos clientes. É dia da gente pegar e a gente olhar para o nosso CRM, ver as visitas, os agendamentos, as reuniões que a gente fez e buscar o fechamento. Hoje o Jean já entrou aqui correndo, batendo o sino logo cedo. Quem não viu lá no meu Instagram, veja, ia gravar um bom dia, o Jean chegou, invadiu correndo a sala. É muito importante a gente fazer esse enfrentamento agora. Olhar para o nosso CRM, ver o que que a gente atendeu, as propostas que a gente enviou. E nessa primeira parte da manhã, das 9 às 10, a gente matar isso. Ligar para esses clientes. Liga, a voz de vocês é uma voz linda. Liga para os caras, tá? Fala para eles, irmão, tá aí, o que é que está faltando? Se precisar, senta do lado do supervisor, a gente liga. Às vezes os caras não atendem, mas tudo bem, mas a gente liga. Manda mensagem, manda sinal de fumaça. Nessa primeira parte da hora do dia. Depois ali, das 10h20, mais ou menos, aí a gente já parte para preparar a nossa agenda da semana que vem. Começar a ligar para o pessoal, fazer agenda para segunda, terça e quarta-feira, tá? Eu vou ser bem sincero. Eu costumo fazer, antes eu fazia para a semana inteira, lá quando eu estava com o consultor. O que acontecia é que as visitas de quinta e sexta-feira, normalmente eu tinha que remarcar, porque a pessoa esquece, está muito distante. Lota a agenda segunda, terça e quarta. Aí na terça e na quarta-feira, de manhã cedinho, você marca para quinta e sexta. Fica mais recente, fica na cabeça do cara, mas força a agendar e lotar a agenda de vocês na segunda, terça e quarta. Tá? Vai ficar fresco na cabeça do cliente e ele vai lembrar de vocês. E aí a gente vai para cima na semana que vem. Então, nesse hoje, seu supervisor vai chamar vocês para conversar, para ver o que que tem de fechamento, o que é que ele pode ajudar para fechar, o que é que está precisando ajustar para a gente ter mais clientes na agulha para fechamento, para a gente fazer uma sexta-feira topada de um monte de boleto mesmo, e a gente poder curtir o final de semana com a cabeça leve, o bolso cheio, já programado para ganhar mais lá na frente. Fechou? Dúvidas? Câmeras abertas e o sorriso no rosto. Tem dúvida? Olha lá, 1, 2, 3, 3, 2, 1. Eita! Quem estava aberto viu, apareceu. Quem não estava, não apareceu. Parabéns a todos. Semana linda. Semana que vem vai ser melhor ainda. Não, Vamos pra cima. detalhe. Não é porque tem carnaval que a gente não trabalha, hein? Popular Carnaval é de noite. Ah, mas o A gente cliente não sei vende o quê. dentro do bloco. A gente vende Vende, dentro do bloco, quem gosta. prospecta no bloco. Prospecta dentro do bloco. O bloco da Nós boletada. somos o grupo de pessoas. Olê, 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 olá. Quem quiser crédito barato, venha cá. É isso daí, ó, já vai nessa pegada. É o Ainda bloco bem da que a gente vende boletada. consórcio. Ó, não é porque a gente está trabalhando, a gente trabalha num segmento que a gente não pode aceitar desculpas, tá? Ah, o cliente está viajando. Aqui em João Pessoa tem 3 milhões de pessoas aqui. Não é possível que você não vai encontrar uma que vai te atender. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, não vamos aceitar essas desculpas. Vamos para cima do negócio. Vamos buscar clientes. Se eu tiver que ligar para mais pessoas, vamos ligar para mais pessoas. Durante a semana, de manhã o cara vai estar de ressaca, marca com ele à tarde. Marca com ele para tomar uma água de coco para recuperar e você já boleta o cara e explica para ele e pega ele na animação do carnaval mesmo. Tá bom? Vamos para cima. Precisar da gente só chamar.